Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos no Acervo. Me chamo Yasmin e trabalho no setor de mediação e programas públicos do MASP. Hoje a obra trabalhada vai ser O Herói, de Ana Maria Maiolino. O Diálogos no Acervo é um programa que, por meio de mediações semanais, visa instigar novas relações entre obras, visitantes e mediadores, repensando as formas possíveis de experiência com o trabalho, com as obras expostas. Os encontros buscam promover esses diálogos múltiplos com todos os tipos de público, e eles acontecem regularmente no espaço do MASP quando o museu está aberto. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas. Durante a live, os comentários vão ser desativados para a gente poder dar um pouco mais de atenção ao tema abordado, né? Mas tem a caixa de comentários aqui embaixo, caixa para perguntas. Fique à vontade para mandar por lá. Essa live vai durar mais ou menos de 15 a 20 minutos, a parte onde a gente vai estar tratando a obra, né? E depois a gente vai abrir para perguntas. Quem vai apresentar a obra hoje é a Júlia, ela já chamou a gente aqui. Quem costuma estar sempre acompanhando o programa já conhece ela. Só um instantinho que ela já vai entrar. Tá vindo a Júlia aí. E dentro desse programa dos Diálogos do Acervo no Instagram... Oi, Júlia, muito bem-vinda. Obrigada. Estava comentando aqui pro pessoal que agora o Diálogos no Acervo está sempre relacionado com o MASP Desenhos em Casa. Então, para quem está participando do curso, é bem interessante, na verdade é uma prática, né, de desenho. Então, é bem interessante acompanhar também o programa Diálogos no Acervo, porque você fica conhecendo um pouco mais sobre a obra. E, além desse programa, a gente também tem, nas quintas-feiras, uma live falando com o artista. No caso, amanhã, quem vai apresentar é a nossa curadora adjunta de histórias, a Lilia Schwartz, que vai conversar com a Ana Maria Maiolino, que é a artista... Vai ser tudo imperdível amanhã. Então, vou desativar aqui os comentários, tá, pessoal? E... Júlia, muito bem-vinda. Como é que você vai aqui agora, mudando Muita emoção, meu Deus. Isso, a Júlia sempre fica aqui apresentando as imagens, apresentando o programa. Hoje ela vai falar um pouquinho pra gente sobre as obras. Sobre a obra. As imagens. Isso, exatamente. Agora eu vou apresentar para vocês, vou contar um pouco sobre o trabalho da Ana Maria Maiolino. E é um prazer, assim, porque o trabalho da Ana Maria Maiolino é um trabalho muito importante, a artista viva e muito lúcida, mais do que muita gente. A gente deveria estar ouvindo mais ela, assim, né? A gente estava conversando como é gostoso ouvir ela falar, né? Demais. Bom, eu vou contar um pouco para você desse trabalho, mas para falar sobre esse trabalho, eu acho importante contextualizar quem é a Ana Maria Maiolino e qual era o contexto político em que esse trabalho foi produzido, né? Esse trabalho, O Herói, ele é de 1966 e ele aparece como anos 2000 também, porque é um trabalho que ele apareceu pela primeira vez em 1966, foi perdida essa primeira versão e aí uma segunda versão foi apresentada. O que a gente tem hoje no MASP, no nosso acervo permanente, é uma doação da própria artista, que surgiu a partir de uma conversa dela com o diretor artístico Adriano Pedrosa. E enfim, eu vou contar um pouco sobre quem é Ana Maria Maiolino. Ela é viva, mora em São Paulo, e ela tem uma produção que... Olha ela que perfeita! Ela tem uma produção em que ela mesma descreve em espiral. A gente entende a produção do artista como uma ascensão ou como uma linha reta, em que tem um momento em que esse artista pega o material e desenvolve até ele chegar ao seu ápice do aprendizado, mas com a Ana Maria Maiolino ela descreve esse processo como uma série de preocupações que ela tem, que vão e que voltam, e que ela responde com materiais diferentes, e assim como o aprendizado do artista com a matéria vai crescendo junto, né? Dentre essas preocupações, ela fala bastante sobre o cotidiano, a subjetividade, o feminino,
o político e o ético. Nesse trabalho a gente vai focar um pouco nessa perspectiva da Ana Maria Maiolina do político e ético. Mas, enfim, Ana Maria Maiolina, ela nasceu na Itália, em 1942, em Calábria. Eu tô olhando aqui porque eu tenho um roteiro, senão eu me perco. Muito é uma importante. loucura. E aí ela é nascida em Calábria, na Itália, em 1942, filha de italianos e equatorianos. Então, ela já nasce num contexto de uma mistura muito grande, um contexto de guerra na Itália, né? Então, ela se muda em 54, aos 12 anos, para Venezuela, e com a família, ainda nesse contexto, né? E quando ela chega na Venezuela, ela cresce um pouco, e em 58 ela se inscreve na Escola Nacional de Cristóbal Rojas, de Caracas, onde ela começa a estudar artes. Lá na Venezuela, ela já começa a entrar em contato com alguns professores que falam sobre a arte brasileira ser algo muito peculiar, assim, né? E aí, em 1960, com 18 anos, ela se muda para o Brasil. E aí, imagina, você chegar no Brasil em 1960, um contexto muito específico em que Brasília estava sendo inaugurada. Então, você E consegue ela imaginar... veio Oi? e ela veio nessa expectativa desse circuito de arte, né? Com Na certeza. escola, ela já conhecia, né? Eu ouvia falar sobre arte brasileira, já tinha interesse nisso. E muito jovem, né? Ainda. Sim, sim, com certeza. E ela fala que ela vem para o Brasil sentindo o cheiro da carne. Então, ela vai atrás da onde as coisas chamam elas, né? É algo bonito em que ela fala de uma forma poética, né? Ela diz, né, do país, do mundo está passando por um período muito bom, de alguns países da América Latina estarem com um formato mais socialista, e o Brasil ter a inauguração de Brasília, que naquele momento foi uma grande euforia e algo que a gente sente falta hoje, de ter uma perspectiva em relação ao futuro, né? Então, imagina, a gente agora tem a cidade do futuro e ela é a nossa capital. E... Então, ela chega nesse contexto e em 61 ela começa... Ixi, perdi aqui. Em 61 ela se muda para o Rio, né? Quando ela vem para o Brasil, ela mora no Rio. E em 61 ela começa a frequentar os cursos livres da Escola Nacional de Belas Artes do Rio. E lá ela foi aluna de gravura do Adir Botelho, que é um grande gravurista, que ele foi assistente do Oswald Guild, que foram duas referências muito importantes para a gravura brasileira. E esse período foi extremamente importante para ela, porque foi um momento em que ela começou a entrar em contato com as gravuras do Nordeste e a literatura de cordel, né? Ela mesma fala, abre aspas, né? Eu fiquei encantada com a gravura do Nordeste porque a gravura era um contador de história. Nos anos 60 havia necessidade de narração. E é uma Interessante palavra isso. super da moda agora, né? Narrativas. A gente Narrativas, super, super atual. muito atual. E aí é importante, né? Porque agora eu trago um contexto político para além dos anos 60, né? Os anos 60 tem a inauguração de Brasília e em 64 o país sofre um golpe civil e militar em que tirava o João Goulart, que era um presidente democraticamente elegido, para instaurar um regime militar em que a justificativa desse regime é que ele iria restaurar a disciplina militar e iria deter a ameaça comunista que naquele período diziam pairaram o país. Então, nesse momento, o Brasil estava contextualizado num regime muito opressor e os artistas começaram a se movimentar de forma a reagir a essa movimentação. Então, nesse período, aconteceu o famoso show Opinião, que contou com algumas figuras muito importantes. Teve a direção do Augusto Boal, que escreveu... O Augusto Boal, que é um diretor muito conhecido, com Zequete, João do Vale, Nara Leão. E nesse show, a Nara Leão, que depois foi substituída pela Maria Bethânia, ela cantava os seguintes versos: podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Então, de novo, aquilo que a gente falou da narrativa, né? É um período em que é preciso
ter opinião e contar sobre a sua própria narrativa, né? E a Ana Maria Maiolino, nesse contexto, ela não faz diferente, né? Ela produz esses trabalhos, o próprio trabalho O Herói, ele é de 1966, e ele aparece na exposição Opinião 66, que é uma exposição que faz homenagem a esse show. Além dessa exposição, Ana Maria Maiolino também participa de uma exposição que se chama Nova Objetividade. Isso, Nova Objetividade, que é de 1967. Nessa exposição, tiveram artistas como Lígia Clark, Eliot Sica, Antônio Dias, são artistas também facilmente reconhecíveis, que a gente já ouviu sobre as histórias, e que também tem uma dimensão e uma projeção internacional e nacional. E todos estavam num movimento de falar, de produzir para além dos suportes tradicionais, né? Então, para além da pintura, para além da escultura, eles queriam usar de outras ferramentas para superar um pouco da ausência de posição, de imposição de narrativas, né? Uhum. Tudo bem? É interessante porque eles usam materiais mais acessíveis, né? Até entra uma questão financeira aí também, do uso do papel, da gravura, além dos meios, né? Já tinha algum tempo na verdade pouco tempo, mas artistas já formados em design, em tipografia, trabalhando com mídia impressa, né? Imprensa Sim. também. Então tem uma relação. Sim, foi um período bem importante ter essas pessoas à frente desses trabalhos de resistência, né? Pensando nisso, a nova figuração, que é o que resume esse trabalho que estava sendo produzido em resposta a um período de geometria abstrata e informal que estava sendo produzida na história da arte, em que tinha uma ausência, uma neutralidade ideológica, assim, a abstração não tinha um posicionamento político, não tinha um posicionamento ético, e era a partir muito da leitura que o espectador tinha, né? Então, ela tinha uma certa neutralidade ideológica. Não é menor nem maior, mas tinha uma neutralidade ideológica que naquele período não era interessante, né? Devido àquele contexto político de muita opressão, era preciso que essas pessoas se posicionassem, né? Então, a nova figuração, ela se configura a partir da apropriação de alguns meios de comunicação, né? Então, tipo, as imagens, elas são figuras muito diretas, e aí você pode colocar a imagem já do trabalho. Então, ela já se apropria de imagens muito diretas, né? A gente consegue reconhecer que é uma caveira, a gente já consegue reconhecer que é um corpo de um militar, a gente tem uma imagem que é muito direta, e ela usa de cores sem muitos níveis, né? Você não consegue reconhecer a pincelada. Ele é uma imagem chapada. Apesar de ser uma imagem que tem relevos, é uma imagem chapada, em que você consegue reconhecer que imagem que é. Então você usa, assim, exatamente como a Yasmine falou, da potência do design, da comunicação, desses cartazes, desses papéis, desses materiais que eram acessíveis no período, como disseminação de uma narrativa, né? Então você produz um trabalho acessível, democrático, em que você consegue passar uma mensagem direta. De novo, lembrando também das referências para além do pop, que era um movimento artístico que estava acontecendo nos Estados Unidos e que influenciou muito a nova figuração. A gente tem aqui, de novo, a formação e também na parte da Ana Maria Maiolino, uma influência da literatura de cordel. De novo, é uma narrativa muito direta a partir de uma imagem. Você consegue ler a história que está por trás dessa imagem. É muito importante isso, né? E é interessante a sensibilidade da artista de vir de um histórico de imigração e de se deparar com a gravura brasileira e de se apropriar também dessa linguagem, né? De trabalhar também, de valorizar ela também.
Sim. naquele contexto, né? E Bem é interessante. muito. Eu fico imaginando, né? Qual a linguagem que ela escolhe para si no final, né? Porque é isso, ela aprendeu espanhol, falava italiano, veio para o Brasil, e aí de repente ela aprende ela usa em todos esses lugares de uma mesma linguagem, que é a linguagem da arte, né? Da poesia. E aí aqui ela consegue se apropriar de uma poesia brasileira e tornar essa poesia dela, né? Em 68 ela se tornou cidadã brasileira. Em 68 e isso é muito importante, né, para a produção dela. Então, pensando nesse sentido, Ana Maria Maiolino, nesse contexto, e a nova figuração nesse contexto todo político, passa por uma escolha mais de princípios éticos do que estéticos. Então, aqui eu não vou me preocupar em ter a pincelada, em ter a mão do artista na manufatura, né, numa questão de uma prática de ateliê. A Ana Maria Maiolino não precisa ter dias confabulando esse trabalho. Não, a importância é ética desse trabalho. A importância desse trabalho é ele se disseminar e chegar na casa de qualquer pessoa e a pessoa entender direto qual é a mensagem, né? Bom, falando disso tudo, para a gente chegar agora no trabalho, né? Então, eu acho importante dar essas ferramentas de forma que a gente consiga ler essas coisas juntos. Aqui a gente consegue ver a imagem de uma caveira militar, e o escrito embaixo, se você puder colocar. O herói. Né? É uma grande ironia, porque essa figura do herói com a caveira tem uma certa dissonância, né? Do que herói que é esse, que herói que a gente está construindo, que herói militar é esse, né? Pensando que esse trabalho é de 66, 64, 65 já foram períodos de muita opressão, esse é um trabalho que surge como uma resposta a esse período de opressão. E uma resposta direta, né? E já vai meio que fazendo uma previsão dos anos mais fechados que vem à frente, né? Sim. Anos de tortura, de sofrimento. Então, o artista, como sempre, sendo esse farol, né, da humanidade, do contexto. Interessante pensar nisso. Nossa, super. Isso é muito importante, né? O quanto é importante esse trabalho estar no acervo, é importante a gente estar lendo ele aqui e é importante fazer uma releitura para ele, né? Porque, querendo ou não, um trabalho de arte, ele existe exatamente como você falou, como um farol, ele aponta a história que acontece nesse período, né? E é importante a gente contar essa história e ter acesso a essas narrativas de forma que a gente não esqueça delas. Assim, tanto da história da Ana Maria Maiolino, que foi uma mulher imigrante mãe, que foi muito apagada e que demorou muito tempo para ser reconhecida, assim como a história da ditadura e a opressão que existia em cima dos artistas, o próprio ato institucional número 5, toda a opressão que existia são coisas que não podem ser esquecidas e histórias que precisam ser contadas. E aí, pensando nisso, a própria artista fala que o herói, nessa situação, ele tem um arquétipo discutível, né? O herói, abre aspas, o herói é um arquétipo discutível e carregado, está sempre a serviço do poder, né? E aí eu deixo duas perguntas como uma provocação para quem for fazer esse desenho. O herói que atua para o bem de quem? Para quem esse herói que a gente está projetando, seja esse da figura, seja esse o herói que a gente... os heróis que a gente tem, para quem ele projeta esse poder, ele responde a que poder. E outra coisa, se você puder mostrar algum fragmento que mostre que o trabalho é um relevo, talvez da gravata, isso é importante de ver também. As medalhas, todas essas peças que estão presas na roupa, elas são tridimensionais, são objetos de verdade, né? Então é uma medalha e todas mostram insígnias militares, né? Tem os botões também, os botões que mostram a marinha e algumas outras medalhas também, todas com símbolos nacionais dos militares e tem uma tridimensionalidade.
Você conseguir mostrar a gravata também? Isso, só, está ótimo. A gente percebe que com todas essas coisas, a imagem não é chapada, né? Ela não é uma pintura bidimensional, ela tem uma tridimensionalidade, ela é um encaixe de coisas. Então, esse herói, essa figura, ela é construída. Então, você compõe essa imagem, seja encaixando o capacete, a imagem da caveira, a imagem é um herói que é construído. E aí eu deixo a outra pergunta: como que se constrói um ícone, um mito, um herói? Acho que são essas duas perguntas que eu deixo como paradoras para quem for desenhar agora. E remete até a uma colagem, né, Júlia? Sim. Remete a uma colagem. E tem um assombreamento e tudo. Sim. E também a gente estava conversando sobre a questão da moldura, né? Da própria postura. Lembra muito aqueles retratos de repartição pública. Sim. E ela coloca uma moldura com contraste bem intenso. Então, destaca a figura, né? Sim. Eu acho que a gente tinha falado mesmo, e eu comentei, né, sobre essa moldura dentro da história da arte ser algo que, isso, enquadra, você oficializa aquilo, né? Uma fotografia, quando você enquadra, você oficializa aquilo. Então, quando você está enquadrando essa figura, você oficializa ela. Seja ela de uma forma em que você está contando a história de algo que já aconteceu ou que ainda existe, assim, que ainda acontece. Essa figura existe e ela tem ela ocupa um lugar de poder. Ela responde a um poder, né? Sim, com certeza. E é interessante também a gente falar sobre ela agora, porque essa figura do herói está sendo bastante questionada, né? Está acontecendo essa inversão, esse questionamento que é muito importante para arejar, digamos assim, essa imagem. Atualmente, com Black Lives Matter, essa questão da militarização, né, das instituições que dialogam diretamente com os cidadãos. Sim. Como elas lidam com isso, né? E também pensar que a narrativa constrói o herói, né? Então, de outras perspectivas, pode não ser visto como um herói. Sim, Né? com Essa certeza. perspectiva vai mudando. Né? Vamos ver se tem alguma pergunta? Acho que, só para finalizar, eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente passa por um momento em que estão sendo discutidas, por exemplo, os monumentos públicos, né? Sim, O que são essas figuras que foram considerados heróis naquele período, mas que hoje em dia elas são entendidas como genocidas ou racistas, ou que fazem uma apologia, que tem uma potência hoje, que exercem uma força hoje que não representa mais o nosso tempo. Então, é uma questão sobre que ícones a gente vai continuar reproduzindo, que ícones a gente vai continuar considerando herói, de que contexto ele vem, já que a gente tem a informação do presente, né? Que história a gente quer contar hoje, já que a gente sabe que história está sendo contada naquele período. Pessoal, mandem mais perguntas. O que a gente tem agora foi feita, acho que logo no início, acho que você ainda não tinha falado da Ana Maria Maiolino, mas está perguntando quem é essa artista. Eu espero acho que pode abrir os comentários, né? Vamos abrir então. Podem perguntar por aqui também, então, pessoal. E também o pessoal perguntando um pouco assim, como é que os museus vão trabalhar as obras, na verdade, nessa situação de pandemia, né? Bom, não sei se a Júlia quer responder, mas acho que posso falar também que a gente espera estar podendo ajudar um pouco, né? Além da questão da preservação, de guardar a história do museu, mas a interação que a gente está tentando promover, que é justamente essa, de aproximar o público, vocês todos, dessas obras. E sentir um pouco mais próximo de arte produzindo também, incentivando a produção, que eu acho que tem muita gente produzindo, espero. E eu acho que isso e um pouquinho também da gente estimular as pessoas a pensarem, né? A gente está aqui hoje contando sobre a história da Ana Maria Maiolino e incentivando as pessoas a procurarem outras narrativas que a gente desconhece, né? Então, quem são esses artistas por trás desses trabalhos e qual a intenção desses trabalhos? Assim, é um estímulo para a gente pensar também à frente do nosso tempo.
Uhum. Chegou aqui uma pergunta, se há alguma outra obra da Maiolino no MASP. Não, a gente só tem essa, e essa é uma doação de 2015. Como eu tinha falado, foi uma conversa que o Adriano Pedrosa teve com a Ana Maria Maiolino sobre querer um trabalho dela no acervo, e ela tinha esse trabalho. Ele falava sobre estar construindo um acervo do MASP sobre a nova figuração, e ela achou que esse seria um trabalho importante que pudesse ser doado para o acervo. Que Legal. sorte! Nossa, demais. E fica também uma sugestão para vocês procurarem no próprio site do MASP, tem lá a área de buscas, onde vocês podem navegar pelo acervo, encontrar a obra com uma qualidade bem grande de imagem. Aqui a gente vê pequeno, assim, né? Apesar de tentar observar os detalhes, mas é bem interessante baixar a obra e vê-la com cuidado, além de, enfim, ter acesso a milhares de outras obras que compõem o acervo. É bem interessante. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se chegou mais alguma por aqui. Gostaria de saber sobre a recepção da obra na época, se foi censurada de alguma forma. Uhum. Então, como eu tinha comentado, eu acho que a recepção ainda tinha uma efervescência no campo das artes e da cultura, né? Tinha uma grande movimentação, uma grande resistência, e isso era muito... eles davam muito suporte entre si, né? O ato institucional número 5, ele aconteceu em 68, esse trabalho é de 66. Então, naquele contexto, ela ainda podia ser exposta, assim, né? Ela não sofreu nenhum dano por conta disso. O dano que aconteceu foi por conta de preservação. A Ana Maria Maiolino fala que naquele período ela não tinha dinheiro e que era muito difícil ela manter os trabalhos. Então, esse trabalho ele só sofreu danos por conta de não ter sido preservado, mas ele conseguiu ser exposto no período dele em 2 exposições de grande nome, assim. E aí a censura passa a acontecer em 68, onde o trabalho dos artistas passam a se adaptar de forma em que eles acontecessem, tivessem uma opinião, só que eles estivessem de uma forma mais sutil, ou não sutil, acho que mais não tão evidente, assim, mas ainda com posicionamento crítico. Legal, você já respondeu outras 2 perguntas, que era justamente sobre essa questão da censura e da recepção da obra na época, né? Uhum. Muito bom. Também tem uma outra pergunta: que outra obra dela pode ser associada à época em que vivemos? Olha, eu acho que a produção dela toda em si dá para ela de todas as maneiras serve de um certo aprendizado, sabe? A Ana Maria Maiolino nos anos 60 até 70, ela tem uma produção bem explícita política, né? Então, os trabalhos com escritas, Glu Glu, que é um outro trabalho que também é do mesmo período, fala sobre essa digestão, sobre esse corpo, sobre engolir, sobre se mastigar desse período. Mas também existem outros trabalhos que nos anos 70, nos anos 80, exatamente com essa palavra do subjetivo, ela traz essa perspectiva do político, só que num lugar subjetivo. Ela fala sobre poesia, e aí essa poesia também pode servir de auxílio hoje para a gente hoje, assim, para entender o nosso corpo, para entender essa parte mais pouco verbal, assim, né? Então, eu sugiro dar uma olhada em todos os trabalhos. Ela tem alguns vídeos, tem performance, tem trabalhos que depois disso foram muito potentes. Ela ficou bastante reconhecida pelos trabalhos dos anos 90, que foi um momento em que ela estourou numa exposição internacional, e aí tinham várias artistas que eram reconhecidas fora do Brasil, que estavam nessa exposição, e a partir dessa exposição ela ficou bastante conhecida. E nessa exposição ela tem os trabalhos dos anos 90, que são trabalhos com argila, e aí é super bonito. Você percebe que a argila é como se fosse... Ela usa da argila como uma maneira de mostrar o movimento do corpo, usar a mão como ferramenta. É uma poesia com a matéria, sem necessariamente o uso de palavra. Então, é isso, assim, eu sugiro fortemente olhar os outros trabalhos da Ana Maria Maiolino também. Porque é uma artista, de novo, que eu volto no começo, que produz de forma espiral.
Ela vai e volta nessas temáticas, além de falar, por exemplo, de temáticas do cotidiano feminino, que foi muito invisibilizado e apagado da história da arte, mas é que ela traz esse corpo feminino que também sofreu com as opressões da ditadura, né? Então, é isso, tem mais camadas que a gente não conhece tanto. Com certeza. E tem mais uma pergunta. A artista ainda produz nos dias de hoje? Sim, produz muito. Inclusive, eu estava lendo esses dias um texto que é uma troca de cartas entre ela e o Paulo Miada, que saiu pela Folha. E eu aconselho, é um trabalho super... É uma conversa super gostosa e super bonita. Ela escreve bastante e ela é alguém que fala de uma maneira muito poética também. Então, acho que É ótimo. o trabalho dela Maravilhoso. expande para esse lugar da escrita e da fala também. Nossa, demais. Bom, pessoal, acho que essa é a nossa última pergunta. Tem mais algumas sobre a nossa programação. Fiquem atentos no site, no Instagram do MASP também, no Facebook e nos canais, que a gente vai atualizando sobre os novos programas, as próximas obras. E só tenho a agradecer, Júlia, por você ter estado aqui com a gente hoje. Foi muito Amanhã, legal. para quem se interessou pela obra e pela artista, está imperdível a live às 6 da tarde, aqui pelo Instagram. Todos esses programas que a gente está produzindo, eles ficam no IGTV do MASP e também vão para o nosso canal no YouTube. Então, vocês podem acompanhar por lá, tanto os que saem na semana, quanto os anteriores, que também já tem uma produção bastante consistente, muito interessante para acompanhar. Sim. E então, obrigada, Júlia. Mais uma obrigada também. Eu que agradeço. A vocês também por estarem aqui com a gente hoje, acompanhando a live. E é isso. Desenhem bastante, aproveitem a obra, é um tema maravilhoso. Com certeza vão ser trabalhos ótimos. Sim. Então, é isso. Até Obrigada, semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.